Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Adriana, eu sou doutora em ensino de física. Eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, no CCT, Centro de Ciência e Tecnologia, do Laboratório de Ciências Físicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais. Então, hoje, nesse curso, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é a metodologia da pesquisa científica. E nós vamos abordar as diferentes partes, os diferentes componentes do que torna uma metodologia de pesquisa científica, e nós vamos ver separadamente cada um desses componentes. Mas antes da gente ver esses componentes, eu acho que é legal a gente entender o que é a metodologia de pesquisa científica. Então, o objetivo da aula de hoje é apresentar esse conceito de metodologia científica e diferenciá-lo do método científico, mostrar como ela organiza os métodos, técnicas, instrumentos que nos levam a construir uma pesquisa científica. Mas o que é metodologia? Então, metodologia ele é um conjunto de caminhos e procedimentos que a gente utiliza para conduzir uma pesquisa ou uma investigação e de uma forma organizada e sistemática. E o que sistemática quer dizer? Ela organizada e sistemática quer dizer que a gente tem um certo protocolo. Então, a gente tem um passo a passo que a gente deve seguir para que os nossos resultados eles tenham especificamente 3 características. A primeira é que eles sejam válidos, tá? Então, que eles sejam realmente um reflexo do que a realidade está demonstrando ou que a sua intervenção de alguma forma tenha tido algum impacto naquilo. A segunda coisa é que ele gere resultados confiáveis, então que outras pessoas consigam de alguma forma confiar naquelas conclusões às quais vocês chegaram com a sua pesquisa. E a terceira é que eles sejam replicáveis. Eu sempre tenho um jargão que eu gosto muito de utilizar, que a ciência ela que é feita só pra gente, ela não é ciência. Ciência, para ser ciência, ela tem que ser um conhecimento que seja compartilhado e que possa ser reutilizado por outras pessoas. Então, por isso é que a metodologia ela tem que ser organizada e sistemática, para que nós consigamos gerar o resultado com 3 principais características, que são válidos, confiáveis e replicáveis. E quais são esses componentes da metodologia científica? O primeiro componente é o método, que a gente sempre fala do método científico. O que é esse método? O método nada mais é do que, pense como se fosse um caminho. Então, ele é o caminho que você vai trilhar ao longo da sua pesquisa. Então, ele é uma abordagem geral da sua pesquisa. Ela vai orientar como o pesquisador, você, professor pesquisador, vai chegar nesse objetivo que você almeja chegar com a sua pesquisa, naquela sua pergunta norteadora que você desenvolveu. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dessa pergunta norteadora, tá? Então, ela vai dar essa direção epistemológica e ela vai definir qual é a lógica da sua pesquisa. E existem diferentes tipos de métodos, tá? Não tem certo e errado, tem o que se alinha melhor à sua pesquisa, aos seus objetivos, à sua pergunta norteadora. Então, não tem certo e errado, depende muito do que você está tentando fazer na sua pesquisa. Então, a gente tem o qualitativo, então o método qualitativo, o que é isso? Ele vai buscar compreender significados, contextos, percepções, experiências. Então, ele vai levar em consideração muito mais dados textuais, dados observacionais, falas, do que, por exemplo, números. Porque a gente está interessado no contexto, onde aquela pesquisa de alguma forma foi realizada. A segundo tipo que nós temos, uns dois, é o quantitativo. E o que é o método quantitativo? Ele vai utilizar dados numéricos, dados estatísticos, inferenciais, para você medir ou analisar algum fenômeno, ou aquele seu objeto de pesquisa ali. Então, ele vai utilizar basicamente números para reportar, para apresentar esses resultados. E a gente também tem outro tipo, por exemplo, o experimental, que ele vai manipular variáveis para observar os efeitos. Então, a gente tem a questão da variável dependente, variável independente. Então, a gente tem uma variável que a gente não consegue medir diretamente, mas nós conseguimos, de alguma forma, alterar outras que vão influenciá-la. Então, por exemplo, motivação. Existem algumas escalas de motivação, então alguns questionários utilizados para medir motivação, mas isso não quer dizer que você consiga medir motivação de uma forma geral. Então, você tem diferentes tipos de motivação. Você tem motivação para fazer uma determinada atividade, para aprender um determinado conteúdo, e tudo isso é influenciado por outras variáveis que levam em consideração a sua experiência prévia, o material que está sendo utilizado para te apresentar aquele conteúdo, de alguma forma, e por aí vai. Então, você consegue manipular, por exemplo, essas outras variáveis para medir
a sua motivação. Então, é por isso que é um estudo, um método, né, experimental. Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho específico sobre método. E o outro tipo também que a gente tem um histórico, né, que ele vai fazer uma análise documental ou de registros para entender o passado e compreender esses processos que levaram até a nossa situação atual. Então, mas só tem esses métodos? Não, existem diferentes tipos de métodos, a gente vai ver mais a fundo mais para frente esses diferentes tipos de métodos, mas eu só quis dar alguns exemplos de métodos que nós temos dentro da pesquisa científica. O segundo componente, né, da pesquisa científica é a técnica. E o que é a técnica? É o nosso procedimento prático. Então, pensem como estratégias, né, que vocês vão utilizar para coletar, organizar, analisar os dados de acordo com o seu método escolhido. Então, percebam que na pesquisa científica, uma coisa está sempre ligada à outra. Então, esses 5 componentes que nós vamos ver, eles estão conectados entre si. E aí sim, a gente pode ter o certo e errado, porque a partir do momento que você escolhe um método, toda a sua trajetória, todos os seus outros componentes, né, eles têm que se conectar, eles têm que se, de alguma forma, se conversar entre si. Então, a técnica, né, ela vai tornar o seu método, né, da sua pesquisa aplicável à sua realidade de estudo. E existem diferentes técnicas. E o que são essas diferentes técnicas? Nós temos entrevistas, questionários, observação, levantamento documental, experimentos em laboratórios. Então, enfim, tem uma gama de técnicas. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente alinhados a esses diferentes tipos de métodos que nós temos, que você pode utilizar para seu procedimento prático, né, da sua pesquisa. O próximo componente, que também está conectado com esses dois anteriores, é o instrumento. E o que é o instrumento? É a sua ferramenta de pesquisa. Eles são os meios, né, então os materiais, sejam eles físicos ou digitais, utilizados, né, para aplicar as técnicas e registrar essas informações que você tem ao longo da sua pesquisa. Então, o instrumento ele vai viabilizar essa coleta e o tratamento dos dados. Então, quais são esses diferentes instrumentos que a gente quer dizer? Então, por exemplo, pensando num ambiente de pesquisa educacional, a gente pode ter entrevista, pode ter questionário, se a gente for realizar algum tipo de observação, nós podemos ter diário de campo, ficha de registro, ou até aplicativos mesmo, dependendo da pesquisa que você estiver fazendo, você também vai utilizar alguns aplicativos. Se você estiver fazendo experimentos, você vai ter sensores, cronômetros, termômetros, multímetros. Então, são todo esse aparato, seja ele físico ou digital, que você vai utilizar para coletar os seus dados. E o quarto componente, né, da pesquisa científica é a sua abordagem de pesquisa, que ela nada mais é do que a sua lógica dos dados, né? E ela vai definir como os dados serão tratados dentro da sua pesquisa. E aí, lembra do método que a gente falou lá no começo? Então, a sua abordagem também vai depender do método que você já escolheu lá no começo. Então, foi por isso que eu apresentei o método de primeira. E a sua abordagem de pesquisa nada mais é do que como seus dados eles serão analisados e, obviamente, apresentados dentro da sua pesquisa. Então, a gente tem a pesquisa quantitativa, que são os números, medidas, análises estatísticas. Tem a pesquisa qualitativa, que, como eu já falei, ela busca entender o contexto do fenômeno que você está observando. Então, ela vai analisar sentidos, narrativas, interpretações. E a gente também tem uma pesquisa, que é a pesquisa mista, que ela vai integrar o lado quantitativo e o lado qualitativo, tá? Ela também tem diferentes formas como esses dois tipos de abordagem vão se cruzar ao longo da pesquisa. E eu vou falar mais para frente, quando a gente for falar sobre a abordagem da pesquisa mais a fundo. E por último, mas não menos importante, nós temos o tipo de pesquisa, que é a finalidade. Então, as pesquisas elas podem ser classificadas com diferentes tipos, de acordo com os seus objetivos e os procedimentos, né, e tudo que você escolheu antes. Então, a gente tem os principais tipos, que são os tipos que eu vou, inclusive, abordar aqui hoje com vocês mais a fundo, é a exploratória, descritiva, explicativa, a bibliográfica, documental, estudo de caso e pesquisação. Obviamente, existem muito mais do que esses, né? Eu acho que eu vou dar uma pincelada em alguns outros exemplos, mas os principais serão esses. E por que esses, professora? Porque esses são o que a gente costuma mais ver dentro da pesquisa educacional. Então, por isso, abordaremos mais esses.
E avançando um pouquinho mais, só para dar um resuminho, né, do que a gente viu nessa aula. Então, a metodologia, como eu já disse, ela é o método que define o caminho geral da nossa pesquisa. Nós vamos explorar cada um desses tópicos, mas e o tipo da pesquisa ele é definido de acordo com a sua finalidade, né? Então, nós já vimos alguns exemplos, como o exploratório, estudo de caso, a gente vai abordar isso mais a fundo daqui a pouco. A abordagem ela é relacionada com a forma de tratar os seus dados. A técnica ela vai operalizar todo esse caminho da sua pesquisa, né? E o instrumento é a ferramenta que vai permitir você aplicar essa técnica. Então, nas próximas aulas, nós vamos abordar cada um desses tópicos, né, mais a fundo, para que vocês consigam ver exemplos. Eu vou colocar alguns exercícios aqui nos vídeos para que vocês consigam aplicar de alguma forma esse conteúdo que a gente está explorando.